Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Esperar o pessoal entrar aí. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Um bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar um novo trimestre na nossa escola bíblica dominical. O livro que iremos estudar é o livro de Salmos, como é a nova revista. Haja visto que nós ficamos um bom tempo sem a nossa escola dominical, por causa dessa pandemia e tudo mais. E aí conversei com o pastor Júnior e pedi para que nós possamos pelo menos fazer essa aula online, né? Já que para não perdermos o nosso hábito de termos a escola dominical aos domingos, né? E então, como o ensino que é proposto agora nesse novo trimestre é um ensino sobre os Salmos, é algo muito bom, algo maravilhoso. Então, é um livro tremendo e vocês vão ver que existem várias situações que o Salmo foi feito, a forma que é feita a colocação do salmista, a forma qual Deus inspirou o salmista a estar escrevendo aquele texto. Iremos aprender a forma da poesia hebraica, como ela é composta, é algo muito interessante e é algo de grande valor. Amém? Você na sua casa, ore junto comigo para pedir para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e possamos compreender melhor a palavra de Deus, compreender de uma forma sucinta, de uma forma que nós possamos ter o coração aberto e possamos compreender melhor a palavra de Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Senhor Deus, nessa manhã nós queremos louvar ao Senhor, engrandecer o teu santo nome, bendizer a tua verdade, o seu amor, e que o Senhor, meu Pai, pela sua palavra, possa falar conosco nessa manhã. Senhor, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, que nós possamos compreender a tua palavra de uma forma verdadeira e sincera, em nome de Jesus. Amém? Bom, você que tem sua revista, vai acompanhando juntamente comigo, conforme nós vamos entrando nos assuntos, e conforme for indo, for mandando questão, uma pergunta, pode ir perguntando, eu vou respondendo, tá bom? Conforme for no meio da aula, tudo mais, conforme for o assunto, tá bom? Bom, a nossa lição é a lição número 1, Salmos, um guia devocional para o cristão. Esse tema é um tema oportuno, por quê? Porque é um guia devocional. Devocional nós sabemos que é algo que nós buscamos todos os dias. E os Salmos, ele traz uma profundidade muito grande. E nós iremos aprender isso. Um devocional para um guia que ensina como devemos dedicar, como fazer um devocional a Deus de uma forma correta. Iremos entender que do primeiro salmo ao último salmo, isso é, do Salmos número 1 ao Salmo 150, nós entendemos que devemos viver a palavra de Deus pautada, vivermos a palavra de Deus certinho, da forma correta, buscar a Deus da forma correta, louvar a Ele de uma forma correta. Então nós iremos aprender isso durante essas aulas, amém? E nessa aula importuna aprenderemos
como ter um guia. Entendemos que os Salmos é um guia devocional para todos nós, a qual buscamos Cristo Jesus. Amém? Bom, hoje está um pouquinho frio, né? Está um pouquinho gelado hoje, mas vamos lá. O texto áureo, ele diz: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmos 98, verso 5. Verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Salmos, ele tem uma peculiaridade. Ele nos ajuda muito nos momentos de oração, no momento de louvor, porque ali ele expressa todo um sentimento. Então, conforme você, se você não leu os Salmos ainda, leiam, porque é um livro muito interessante, é um livro muito bonito. Ali ele conta e mostra a forma de como chegarmos diante de Deus, a ousadia a qual Hebreus fala. E os Salmos, ele expressa todo o sentimento, a questão do relacionamento que tanto nós falamos, que nós cristãos temos que ter com Deus, é expressa nos Salmos. Então, se você olhar ali em Salmos, você vai ver todo a forma de expressão, seja ela no momento da angústia, no momento alegre ou no momento de dúvida, de medo, de anseio. Então, todos os salmos, qualquer salmos que vocês forem lendo, vocês vão entendendo que ele tem uma forma peculiar de poder falar, uma forma de você estar ali em oração, em adoração. Haja visto que eu particularmente, eu gosto de salmos geralmente quando eu vou dormir. Porque antes de dormir eu vou orar. E quando eu vou orar eu gosto de ler a Bíblia. E os salmos ele me dá uma direção de como orar bem, de como conversar bem com o Senhor, de como eu posso falar com Deus de uma forma melhor, de uma forma que possa agradar a Deus e que possa também, de fato, no meio da minha oração, trazer palavras, trazer à minha mente coisas que me fortaleçam, tá? Por quê? Porque a palavra de Deus ele se manifesta em nós de formas diferentes, mas a maior revelação de Deus é a sua palavra. Então, a própria palavra de Deus revela quem é Deus, e com isso nós entendemos que o Senhor, ele está no nosso meio e a forma que ele quer falar conosco. Amém? Continuando, o objetivo dessa lição: apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos Salmos. Então, vai ser uma questão hoje mais técnica, a gente não vai entrar tanto muito nos Salmos em si, como vai ser nas próximas aulas, mas que é muito importante nós entendemos. O que vocês vão aprender hoje é algo interessante, porque vai mudar a sua forma de leitura e visão da Bíblia. Porque muitas das vezes a gente pega para ler a Bíblia, e aí começamos a ler a Bíblia e lemos como um texto qualquer. Mas o interessante é que vamos aprender que devemos ler a Bíblia meditando nos seus versículos a qual nós estamos lendo. Então nós precisamos o quê? Pontuar aquilo que estamos lendo, tá? A forma mais didática de estudo e tudo mais, para podermos entender melhor a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. O texto de referência dessa lição, ela encontra-se em Salmos 42, verso 1, que diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 44, verso 1, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmos 45. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor.
vamos louvar um hino da harpa cristã? Eu gostaria que você louvasse comigo o hino de número 3. Aqui eu não tenho como agora fugir, né? Eu não tenho como os irmãos estarem cantando junto comigo. Então, terei que colocar toda a minha voz afinada nesse hino. Peço que os irmãos não saiam da aula, por gentileza, na hora que eu começar a cantar, porque eu sei que é meio complicado, né? Mas a graça de Deus há de, como posso dizer, sustentar-nos a essa coisa tão horrível que é eu cantando. Amém? O hino, vamos cantar o hino número 3, Plena Paz. Amém? Vamos lá. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, glórias a Deus. Plena paz e santo gozo é aquilo que o Senhor Jesus nos dá e nos proporciona por causa do seu amor, por causa da sua graça, da sua misericórdia. Haja visto que, lá dentro, haja visto que esses dias atrás eu estava vendo um vídeo de um pastor contando a respeito que ele pegou esse coronavírus e já se recuperou tudo. E aí no final ele fala assim que é chocante
Não ele ter ficado doente, mas ele ter sido curado. É chocante ele ter uma vida maravilhosa a qual Deus deu a ele. Por quê? Porque ele fala algo interessante, e é verdade, Efésios capítulo 2, se não falha a memória, diz: nós somos merecedores de toda a ira de Deus. Nós não somos merecedores dessa vida que temos. Não, nós não somos. A nós, na verdade, nós somos merecedores de toda a ira de Deus, de toda a consequência, toda a... Como posso dizer? Nós éramos levados para a morte eterna. O que nós merecíamos de verdade era a morte eterna. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, preparou um plano perfeito, a qual em Cristo Jesus foi cumprido. Então, que possamos entender que se nós recebemos essa misericórdia, essa graça de Deus de termos a vida que temos em nós, a qual Deus nos proporciona, que nós possamos glorificá-lo cada vez mais, louvar cada vez mais, adorá-lo cada vez mais, porque nós não somos merecedores de nada disso. Nós somos merecedores de dor, nós somos merecedores de toda a ira de Deus, não da sua misericórdia. Mas mesmo assim ele nos amou e tem nos amado, tem nos suportado, tem insistido em nós, e devemos buscar cada vez mais esse Deus, a ter um relacionamento com ele. Amém? Bom, vamos lá para a nossa aula. Introdução. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-los. Há uma necessidade de conhecer os Salmos. Aqui, como o comentarista ele traz como introdução, ele fala que a maioria dos cristãos já deve ter recorrido aos Salmos. Por quê? Os Salmos, como eu havia dito já de início, ele traz toda uma forma de sentimento, todo o sentimento de alegria, ou um momento de angústia, um momento de inconformidade com aquilo que está acontecendo, que nem muitas das vezes, que nem alguns salmos, acho que tem um salmo, se não me engano, de Asaf, que ele chegou num momento que ele ficou incrédulo, porque ele não acreditava que o ímpio podia prosperar muito mais do que o justo. Mas o interessante é que os salmistas, quando eles escreviam sua indagação, logo mais à frente, eles escreviam o que? A resposta de Deus. E Deus diz a Asaf, vou dizer, conjecturando, não se maravilhes com a prosperidade do ímpio. Por quê? Porque o ímpio ele pode sim prosperar, assim como o justo pode prosperar. Mas a alegria do ímpio, ela tá o quê? Ela tá firmada onde? Nas suas coisas, nas suas firmezas. A sua firmeza, na verdade, é algo corruptível. Mas o justo, ele tem a sua firmeza no quê? No algo que é incorruptível. Quer dizer, o homem, a pessoa que não crê em Deus, a pessoa que não acredita no Senhor, ele tem a sua vida pautada naquilo que ele tem. Riquezas, fortunas, fama, sucesso. Mas nós que buscamos a Deus, tem a nossa certeza firmada onde? No próprio Deus. Então, o que é interessante é que assim, a nossa maior riqueza, a nossa maior alegria é que o nosso Deus, ele nos proporciona todas as coisas. E ele é o suficiente para as nossas vidas. Por isso que eu falei para vocês de início essa mensagem, esse ensino com aquela passagem de Efésios capítulo 2, que fala o quê? Que o pastor falou, nós somos merecedores de toda a ira de Deus, mas o Senhor nos amou. Então, sempre vai haver uma indagação, conforme nós vamos ver, mas sempre haverá o quê? Uma resposta. Sempre haverá um motivo para louvarmos, né? Então, devemos sempre prestar atenção nisso. Por isso que é importante nós estudarmos
prestando de uma forma bem didática, de uma forma bem cuidadosa, minuciosa. Poxa, eu vou ler o Salmos número 1. Então eu vou ler o Salmos número 1, mas eu vou ler com atenção. Eu vou procurar ler de uma forma que eu possa compreender o que o salmista, qual era a sensação do salmista. O que o salmista queria trazer naquele momento. E entender o que Deus inspirou o salmista a escrever aquele salmo. Então, devemos procurar entender tudo que há no parâmetro no que diz respeito ao texto das Sagradas Escrituras, tá bom? Porque sempre, meus irmãos, sempre Deus colocou algo ali diferente, algo que é para nos surpreender mesmo, tá bom? Então vamos lá. Tópico 1. Títulos, divisão do livro e autores, tá ok? Nesse tópico, analisaremos os títulos, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. O louvor faz parte da vida do cristão, tá bom? O louvor a Deus faz parte da minha vida, da sua vida, da nossa vida. O louvor a Deus, ele sempre vai fazer parte das nossas vidas. Então nós devemos entender o quê? Que o Senhor, que nós devemos o quê? Louvar a Deus em todo momento. Assim como o Salmo 150 fala. Amém? Vamos lá, título. A palavra Tehilim em hebraico significa louvor e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Tehilim é o livro dos Salmos. Trata-se de composição métrica do inário de Israel. Conforme descreve Matthew Henry, embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior. Auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos, alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor e exaltação dos seus feitos. Este livro, devidamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Os versículos de Tehilim, que é o louvor, os salmos, ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão, por intermédio do louvor. Exaltemos a Deus por sua soberania e seus feitos. Amém? Meus irmãos, aqui ele fala o título do livro. O título do livro de Salmos, ele vem do hebraico Tehilim, que é louvor. Então nós entendemos que o livro dos Salmos é o livro dos louvores. Então ali você vai encontrar, como eu havia falado para você, alegria, tristeza, angústia, momentos de aflições, mas tudo vocês vão ver como fosse um louvor, ou melhor, como um louvor é feito. Então, há todo que um encabeceamento, há toda uma cronologia correta, uma forma colocada de algo assim que foi pelo próprio Deus mesmo, tá? Aqui ele fala algo interessante, fala: esse livro divinamente inspirado por Deus não se resume a uma canção. Os versículos de Tehilim ensinam, quer dizer, nós aprendemos através dos salmos a como viver uma vida com Deus, uma vida em santidade, uma vida de adoração, uma vida correta na presença dele, através desses livros, através desses louvores. Esse livro de Salmos é algo maravilhoso. E eu insisto em dizer: leem o livro de Salmos. Se você ainda não leu, meu irmão ou minha irmã, se você ainda não parou para meditar nos Salmos, medite. Medite, porque é algo muito bom. Leiam, porque é algo maravilhoso. Você vai, às vezes, muitas das vezes, eu leio os Salmos e eu lembro de tudo aquilo que já aconteceu comigo. E eu gosto muito dos Salmos. Todo mundo gosta de vários salmos. Eu gosto do Salmo 51.
né? A qual Davi ele se mostra como pecador diante de Deus. E ele clama ao Senhor para que não retire a presença e nem o espírito dele, porque senão ele morreria. Irmãos, é profundo. Às vezes a gente sempre ouve muito falar o Salmos 23, o bom pastor, né? O Senhor é o meu pastor. É algo que é tremendo, né? É você saber que Deus ele lhe dá a sua proteção. Ele provê tudo, porque ele é tudo. O interessante de Salmos 23, nas próximas lições iremos entender um pouco mais, mas ele diz algo interessante. No original, ou melhor, na nossa Bíblia, vou falar primeiro aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assim está na nossa tradução, mas no hebraico correto, o que é? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Mas não é um nada material, não é um nada em relação a bens físicos, materiais. Não. O que o salmista está dizendo ali é que de nada tenho falta, quer dizer, dele não tenho falta. Aleluia! O Salmo 23, ele inicia falando, o Senhor é meu pastor e dele não tenho falta. Glória a Deus. Por quê? Porque se ele é o governante da minha vida, aleluia, eu não tenho falta de nada, eu não tenho falta de paz, eu não tenho falta de alegria. Por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, aleluia, o meu Senhor, ele está comigo. Amém? É algo maravilhoso. E, meus irmãos, aqui ele fala, por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. Aleluia. Uma das intenções dos Salmos é relatar muito. Vocês vão ver, se vocês já leram. Quem leu sabe, quem não leu ainda vai saber que os Salmos ele tem uma peculiaridade em ressaltar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus ele é tremendo para fazer. Eles relatam nos Salmos, que vocês vão encontrar Salmos da peregrinação, os salmos de quando eles estavam no deserto, o que Deus fez no deserto, o que Deus fez no momento que eles chegaram em Canaã, o que Deus fez através da vida deles no momento que eles começaram a estabelecer Israel ali em Canaã, perdão. É algo maravilhoso, meus irmãos. É tremendo, é tremendo. É um salmos, ele mostra o poder absoluto de Deus, de tudo aquilo que ele fez, mostra quem Deus é de uma forma tremenda, tremenda, tremenda mesmo. É algo maravilhoso. E como eu falo, eu instigo vocês a lerem cada vez mais. Se leu, leia novamente. Se não leu, comece a ler, que vocês vão ver. É maravilhoso. Tópico 1.2, divisão do livro. Só um adentro aqui. Nós vamos para o tópico 1.2. Aqui o comentarista ele traz algo na revista para nós, que é algo interessante que ele mostra aqui. O propósito do livro dos Salmos, em primeiro, revelar o espírito de devoção do povo de Deus por meio de vários acontecimentos e incidentes ocorridos, que nem passagem do Jordão, passagem do Mar Vermelho, passagem que nós encontramos falando sobre a questão do maná, algo tremendo. 2. Divulgar as profecias messiânicas, cujo cumprimento os judeus tanto aguardavam. Aleluia. Salmos 22 fala a respeito do sofrimento do Messias. Muitos salmos ali vão falar sobre a respeito do que da vinda do Messias, do próprio Cristo, do próprio Jesus. Como os judeus tanto aguardavam, então eles louvavam o Espírito Santo ali, os instigavam, os influenciavam a estar escrevendo sobre aquilo. É algo maravilhoso. E o terceiro, convidar outros povos a se unirem aos seus filhos a promessas, a fim de juntos prestarem cultos ao Senhor. Todos quanto têm fôlego, louvem ao Senhor. Aleluia. Devemos louvar a Deus, tá bom? Salmos é maravilhoso. Agora sim, tópico 1.2. É comum divisão do livro, tá? É comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros,
que começam respectivamente nos Salmos 1, 42, 73, 90 e 107. Calma lá que eu vou explicar isso aqui para vocês. O que acontece? É separado os livros, tá? Os livros de Salmos, os 150 Salmos. Haja visto que Salmos, quando vocês forem ler, vocês forem trazer na igreja, vou falar uma coisa para vocês, nunca falem capítulo, tá? Por quê? Por que não, irmão Igor? Porque ele não é um livro como Juízes, que você fala, abrem as vossas Bíblias em Juízes, capítulo 1, verso tal. Não. Quando vocês forem ler Salmos, ou for na igreja, ou for cantar mostrar para alguém, sempre fale, vamos, irmãos, ou não você mesmo, vamos ler os Salmos de número 1, verso 14, um exemplo, tá? Ou vamos ler os Salmos de número. Por quê? Porque é cântico, tá? Não é um capítulo de livro, mas é cântico. Por mais que seja separado como livro, mas não é um livro. Ele entra na parte poética, tá? São os livros poéticos, vamos dizer assim. Só que como é cântico, nós falamos números, tá? É uma forma correta, mais para a nível de conhecimento, tá bom? Não que é grotesco o erro, alguma coisa assim do tipo, mas que é só uma forma melhor de poder interpretar melhor o livro de Salmos, tá? Que como é cântico, devemos ler como cântico, tá bom? E entender que é número, tá? Não capítulo. Só um adentro aí. Aqui ele está falando sobre divisões, que o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. Os 5 livros dos Salmos é dividido do capítulo 1 ao capítulo dos Salmos de número 1 aos Salmos de número 41, tá? Esse é o primeiro livro. O segundo livro é do 42 ao 72. O terceiro livro é do 73 ao 89. O quarto livro é do 90 ao 106. E o quinto livro do 107 ao 150. Beleza? Então, por que é bom saber disso, irmão Igor? Por que é importante? Mas por que eu preciso saber? Porque é o seguinte, você vai entender que o livro de Salmos ele é dividido em 5 capítulos para você poder entender melhor o raciocínio dos salmistas, tá? Porque muitas das vezes às vezes a gente pega os Salmos e começa a ler e não consegue entender, tá? Aí é uma forma didática de poder se entender melhor. O judaísmo ele sempre vai trabalhar dessa forma. Se vocês pegar livros judaicos, ele sempre vai ser trabalhado de uma forma didática um pouco diferente do ocidental, que é a nossa forma didática diferente, tá? Então sempre vai haver o que? Essa diferença. Então é bom sempre estar aprendendo como funcionam os livros, tá? O livro da Bíblia. Nós sabemos que o livro da Bíblia não é separado cronologicamente, mas ele é separado o quê? Por assunto, tá? Então, por que se fosse cronologicamente, o primeiro livro não seria Gênesis, seria Jó, segundo os estudiosos, tá? Porque o livro de Gênesis a Deuteronômio, foi escrito por quem? Por Moisés. Moisés é depois de Jó. Então, o primeiro livro seria Jó, tá bom? Mas Jó tá onde? Jó tá lá nos poéticos, tá? Então, não tá numa linha cronológica, mas está separado por assuntos, tá bom? Então, mas isso já é uma outra questão que devemos buscar sempre, tá ok? Mas é sempre importante, guardem isso, sempre importante que estudar por assunto, procurar entender o que é aquele assunto, o que aquilo está tentando trazer para mim, tá bom? E sempre procurem a verdade revelada. Quando vocês forem orar a Bíblia, meus irmãos, por favor, eu imploro, orem a Deus. Orem a Deus no início da leitura, no meio da leitura e no final da leitura. Início da leitura, para que o Senhor te abençoe, abre a sua mente e você possa compreender. No meio da leitura, por que ler no meio da leitura? Por quê? Para você poder pedir para que o Espírito Santo te ensine a entender o que aquele texto quer trazer para você.
e no fim da leitura, para que você possa aplicar aquele texto, aquele livro que você leu, você possa aplicá-lo no seu cotidiano, tá bom? Para que pelo poder do Espírito Santo você possa abençoar outras vidas, outras pessoas com o ensinamento que o próprio Espírito Santo vai te ensinar. Meus irmãos, eu fiz teologia, eu preciso terminar, mas uma coisa eu aprendi, que a Bíblia, lida de qualquer forma, eu não vou aprender nada. Estudar teologia de qualquer forma, eu não vou aprender. Tá? Se eu for buscar da forma humana, eu jamais vou compreender a palavra de Deus. Agora, se eu orar a Deus e buscar a sua face e entender que eu preciso aprender, aí sim, meus irmãos, aí esse grande livro, 66 livros aqui, se torna uma arma poderosa na minha mão. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo me ensinou. Vamos lá. David Howard Jr. Destaca uma interessante observação feita por Gerald Wilson sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus, que é o Salmo 1. E encerra com uma exortação a todos para louvarem ao Senhor. Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Como assim, irmão Igor? Pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Por exemplo, Salmos 1. Vamos lá, vamos para a nossa Bíblia, a nossa amiga fiel. Aleluia. Salmos 1. Vamos lá, vamos ver como que isso acontece. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto nas estações próprias, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha do vento que espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que o Senhor conhece o caminho dos ímpios e o caminho do justo? Ou melhor, conhece o caminho do justo. Porque o caminho do justo é pautado aonde? Na meditação das leis do Senhor. Aleluia! Esses dias eu estava vendo uma pregação, meus irmãos. E o interessante é que o pregador ele traz algo assim muito, muito legal. Porque ele fala o seguinte. Que o amor de Deus, o amar de Deus, a forma de amar de Deus é diferente. Assim como todos nós temos uma forma de amor, a linguagem de amor, né? A linguagem de amor de Jesus qual é? Aquele que ouve os meus mandamentos e as pratica, eu o amarei. Aleluia! E será amado de meu Pai. Em outras palavras, se eu amo a lei do Senhor, o Senhor me ama. Então, para mim amar a lei do Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso meditar, eu preciso estudar a palavra de Deus. Ok? E aqui no verso 2 ele fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. Aqui ele mostra o quê? Depois que se eu meditar na palavra de Deus, meditar na sua lei, buscar fazer ela de dia e de noite, meditar todos os dias, me aprofundar mais, eu serei como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Quer dizer, eu serei uma árvore que estarei no meio das águas, estarei dando frutos, estarei sendo algo para o reino, tá bom? E para Deus. Aqui ele fala, então, pautada na lei, pautada na palavra de Deus, pautada, quer dizer, o que é pautar algo? É viver aquilo incondicionalmente. Então você tem que viver todos os dias. Viver a palavra de Deus, quando você acorda, você já tem que acordar com a palavra de Deus em você. Quando você vai dormir, a palavra de Deus tem que estar onde? Tem que estar em você.
Você tem que ter essa palavra dentro de você, firme em você. Por quê? Para que não seja enganado e o nome de Deus não seja o quê? Não deixe de ser glorificado. E aqui ele termina dizendo, o Salmo 150 é o que nós conhecemos, né? O Salmo 150 ele fala o quê? Louvem, todos quantos têm fôlego, louvem ao Senhor, tá? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Ó, olha que interessante. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, oh glória. Louvai-o pelos seus altos poderes, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o sáltero e harpa, louvai com a dufe e a flauta, louvai com o instrumento de corda e com os órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, a minha vida tem que ser meditada e pautada o quê? Na palavra de Deus, para que o louvor seja para Deus. Então, a minha vida inicia-se como? Aqui ele fala, assim deve ser a vida. Inicia como? Pautada, vivida dia após dia na palavra de Deus e para a glória de Deus. Amém? Então, sempre vai ser dessa forma, meus irmãos. A nossa vida vai ser pautada para Deus, vivida para Deus, tá bom? Então, por isso, aí sim, quando a minha vida eu começar a viver somente para Deus, aí eu posso dizer o que o apóstolo Paulo fala. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim, a minha vida é para Deus, tá bom? Então, a nossa vida tem que ser para Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Tópico 1.3. Autores. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi, tá? Nem todo salmo foi Davi que criou. Às vezes as pessoas elas têm uma ideia que acham que só Davi é quem escreveu os 150 salmos. Não foi Davi que escreveu os 150 salmos, tá bom? Escreveu uma boa parte, vamos ver, mas não 150. Talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele um maior número de salmos. 73 para alguns comentaristas, em torno de 73 a 70, se não me falha a memória. Então, é mais ou menos isso daí, tá bom? É que seja comum denominar salmos de Davi. Então, geralmente, vocês vão ler lá no tópico dos salmos, lá, salmos de Davi. Davi clama a Deus por sua misericórdia. Salmos de Davi, salmos degraus de Davi, tá? Então geralmente no cabeçalho há o nome do salmista, porém há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. São 50 salmos, então desses 150, 50 salmos não tem autor, tá? Ou não chegou numa concordância, os estudiosos e tudo mais, ou não tem o nome ali mesmo, tá? Foram escritos, mas ninguém sabe quem foi, beleza? Aqui ele dá um exemplo, segundo a Bíblia da Escola Bíblica, como os Salmos 1, 2 e 10, dentre outros, tá? Esses exemplos 1, 2 e 10 são alguns salmos que não têm denominação, tá? Não tem o nome do autor, no caso. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá. Assim, o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independentemente do contexto e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Por que Deus permitiu que tivesse vários escritores? Para que possamos entender que ele é eterno, que ele está em todos os momentos, para que ele é digno de adoração em todo o tempo, tá? Desde o passado, no passado ele foi adorado, ele foi glorificado, no presente, hoje, ele tem que ser adorado, ele tem que ser glorificado, amanhã e à frente, no futuro mais à frente,
Ele tem que ser adorado, glorificado por aquilo que ele é, tá? Não por aquilo que ele faz por nós, mas sim por aquilo que ele é. O interessante dos salmos é que o salmista, ele nunca vai iniciar uns salmos dizendo aquilo que Deus fez, mas sim aquilo que Deus é, tá? Deus é o que? Socorro presente, bem presente na hora da angústia, tá? Então, Deus sempre vai ser glorificado na sua essência, no seu poder, na sua verdade, tá bom? Nunca ele vai ser só glorificado por aquilo que ele fez, mas sim será glorificado por aquilo que ele é, tá bom? Então, aqui ele diz que existem vários salmistas, tá? Sendo que a autoria, muitas das vezes, é dada, a maioria dos salmos, a Davi. Que Davi, sim, de fato, ele escreveu bastante salmos, tá? E veremos que depois, mais para frente, vai mostrar que no tempo, quando ele foi rei, houve a separação dos salmos, tá? Foi bem colocadinho ali. Mas, todavia, ele não escreveu 150. Existem 73 que dá autoria a ele. 50 salmos que são de pessoa que não há um determinado autor. E o restante é a qual foi Moisés que escreveu, Asaf, Salomão, Ematã, filhos de Corá, tá? E por aí vai. Então vocês vão entendendo melhor. Sempre olhem a colocação, tá? No texto, em cima, no cabeçalho do texto, tem lá o nome do autor dos Salmos, tá bom? E é algo muito interessante, você sempre tem que prestar atenção nisso. Às vezes a gente erra em algum determinado momento, sei, eu vou falar em nível de pregação, porque às vezes em nível de pregação a gente acaba falando alguma coisa errada e cita algo errado. Para a gente não ter problema nenhum, a gente precisa estudar a palavra de Deus pautada, sabe? Parar, refletir, buscar, anotar, tá bom? Para você não se perder. E em nível também de conhecimento para você, para sua edificação. É importante você saber, porque, por exemplo, às vezes pode vir alguém que pode falar algo que não tem nada a ver, tá bom? Às vezes pode acontecer da pessoa falar assim, falar alguns salmos e dar atribuição a Davi, mas não foi Davi. Assim você não é enganado, tá bom? E é importante a leitura diária, tá? Como eu falei, nós iremos aprender como lermos salmos de uma forma correta, ok? Então vamos lá. Tópico 2. Principais características do livro. O livro de Salmos é classificado como leitura poética hebraica, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica. Como comentou Ezra Bento, o que não significa que são textos frutos da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Tá, vamos lá, vamos por partes aqui, antes da gente entrar nos tópicos. Aqui ele fala que o livro dos Salmos é classificado como uma literatura poética hebraica, tá? Então, o hebreu, ele tem a forma oriental, ele tem uma forma de expressar a sua forma textual, tá? Diferente da ocidental, que é o nosso, beleza? Então, aqui ele fala aqui que o conteúdo caracterizado por expressões que retratam, tá? Emoção, isso é aquilo lá que eu falei para vocês, alegria, tristeza, angústia, desespero e etc. Ritmo, tá? Sempre vai ter um ritmo ali, o ritmo de linguagem e linguagem metafórica. O que é linguagem metafórica? É usar exemplos, tá bom? Exemplos que às vezes não tem ali, mas que é usado, tá bom? Como aquele uso comentarista, né? O que não significa que são textos que fruto da imaginação. Quer dizer, não foi algo que do nada o cara acordou, falou, o salmista acordou, falou assim, eu vou escrever um cântico aqui. Não, tá? Não foi, tá bom? Ele não pegou o fruto da imaginação, mas ele traz
relatos do que aconteceu, ele procura expressar de uma forma num cântico aquilo que Deus fez, ou melhor, aquilo que Deus é, tá bom? Aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez. Ele procura trazer de uma forma, de uma linguagem para poder o quê? Transmitir o seu sentimento, tá? Assim como nós ouvimos música, tá? Os cânticos que é feito, as músicas que é feita hoje, ela traz o quê? Um sentimento. Eu sei que hoje as músicas só o sangue de Jesus. E isso eu não falo secular só, tá? Até a nossa cristã também, que se diz gospel aí, a moda gospel, que eu fico meio louco da vida, traz algumas heresias aí. Por quê? Porque o cara imagina um negócio. Ele lê a Bíblia sem orar, sem meditar. Ele lê a Bíblia por ler, ele entende o negócio aqui e não é muitas das vezes aquilo que entendeu. Ele não busca um aprofundamento, ele não busca ter entender melhor, sabe? Você ler a Bíblia é você começar a cavar. É que nem quem constrói, quem vai construir, os irmãos que trabalham com construção. Para você iniciar uma construção, você precisa o quê? Cavar, você precisa fazer o alicerce. O alicerce nunca é em cima, é sempre embaixo. Aleluia. E quando você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a cavar. E você tem que cavar. Irmão, é impossível você fazer músicas que você, como eu posso dizer, fora da Bíblia, ou melhor, trazer a Bíblia e trazer heresia, irmãos. Não é impossível, acontece. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um ouvido que é crítico. Antes da gente querer trazer alguma música, tá? Ouvir aquela música, aquele hino, a gente precisa ver, é cristocêntrico? Porque hoje, muitas das vezes, a gente ouve o quê? Hinos que são o quê? De massageação de ego humano. E isso, irmão, é complicado. Irmão, desculpa. Eu não gosto, eu sou um pouco crítico nessa parte. Às vezes a Pamela fala que eu sou um pouco chato. Mas eu não gosto de hinos que me massageiam. Eu gosto de hinos que glorificam a Deus, que falam do poder dele, da majestade dele, da glória dele, quem é ele, o que ele fez, tá? O amor que ele se derramou sobre nós. Me desculpa, mas hoje em dia, muito hino é muito abraça-me, coloque-me no colo, muito mim, é muito eu no meio. Irmão, a sua vida, a minha vida não pode ser eu no centro, mas tem que ser Cristo no centro. Por isso que é cristocêntrico, tá? O salmista não era o salmista no meio, mas era o quê? Era cristocêntrico. Aleluia! Não era o homem no meio. O homem não é o centro. Quem é o centro é Cristo. Cristo é o centro da humanidade. O nosso foco é Cristo. Não é o meu bel prazer. Ok? Aqui ele fala, então não pode ser um fruto da imaginação. Ele não acordou lá, ele imaginou que Deus abriu o mar. Não, Deus abriu o mar. Deus fez as coisas que fez, tá? O poder de Deus foi manifesto, ok? Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Então eles usaram vários recursos da sua época, em questão na época deles, para o que? Transmitir uma mensagem, um louvor, tá? Então vocês sempre vão ver, às vezes você vai ver um negócio meio estranho lá, mas aquilo ali fazia parte da época deles, entendeu? Então a gente tem que entender o que naquela época eles usavam uma colocação na palavra do momento que eles estavam, o que acontecia naquela época, entendeu? Que nem, por exemplo, às vezes a gente vê que pessoas elas se confundem muito na intenção do quê? Algumas igrejas elas acreditam no véu, que as mulheres têm que pôr o véu. Só que qual é o embasamento deles? Lá de Coríntios. Só que a igreja de Coríntios é uma outra situação, irmãos. O apóstolo Paulo pede que as mulheres coloquem o véu, porque elas raspavam as suas cabeças, né?
em sacrifício a deusas, que é deusa Diana, uma coisa assim. Agora não lembro o nome da deusa. E aí, para elas não se sentirem menosprezadas por outras mulheres dali da igreja, o apóstolo Paulo falou, coloque o véu sobre a cabeça. É isso, meus irmãos. Então, às vezes, há uma má colocação que é feita, tá? Então, devemos entender, procurar entender o que? O princípio daquela época. Então, os salmos é daquele jeito, tá bom? O salmista é daquela forma. Ele traz uma colocação, uma linguagem metafórica, mas é daquele tempo, tá bom? Às vezes nós não vamos usar com o nosso tempo de hoje, mas então por isso temos que prestar muita atenção naquilo que estamos lendo, tá bom? Vamos lá. A poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como o Êxodo, no capítulo 15, verso 1 a 19. Aqui ele retrata o que? A passagem do povo pelo Mar Vermelho, quando Moisés taca o cajado ali na beira do mar e Deus abre o mar lá e o povo passa, tá? É algo que assim, ali Moisés ele começa um cântico, uma poesia, algo maravilhoso, tá? E eu indico a vocês a lerem. Deuteronômio no 32, quando ele está promulgando as leis, ele está falando lá, no 32 ele começa, ele rasga um cântico ali, tá bom? E uma coisa, no Novo Testamento a gente sempre vê isso. Quem que a gente vê? O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, se não fala a memória, verso 31 em diante. Ele começa a entoar um hino ali, um cântico ao Senhor. Aleluia. Em Juízes, no capítulo 5, no verso 1 31, o cântico de Débora, aleluia, é algo maravilhoso também, tá? Como comentado na Bíblia de Estudo da Palavra-Chave, trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve rima de som, mas a rima de pensamento ou ideia. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como os escritores lidaram com o mesmo. Então, não é a forma, não é um ritmo. Você pode ver que se você leu, você fala assim, poxa, mas como que Salmos é um cântico, é louvor, mas não tem rima? É porque é o seguinte, a rima não é rima sonora, tá? Não é como nós ouvimos as músicas hoje, que ela tem uma rima. Por causa do som, para não perder o que? Para não quebrar o som. O que ela tem são rimas literáricas, são rimas de pensamento, de ideia. Então, o que está sendo expresso nos Salmos, por exemplo, Salmos de número 42, no verso 1 vai falar uma coisa, o verso 2 vai falar outra, mas é ligado ao primeiro pensamento. O 3 é ligado ao segundo, que é ligado ao primeiro. Então, são rimas de ideias, quer dizer, é um único pensamento, tá? Então, ela traz o quê? Uma forma homogênica de quê? De associar todos os versículos, o pensamento todo central ser convergido em tudo, tá bom? Então, dessa forma, a palavra de Deus, tá certo? Então, dessa forma é criado a poesia hebraica. Então, o pensamento é um só. Então, se o pensamento é um só, então ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um só, do começo ao fim. Então, não preciso me preocupar em colocar rimas de som, tá? Mas quando eu entoar aqueles salmos, ele vai apresentar a minha rima de ideias, tá bom? 2.2 Acróstico. Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra, ou seguem uma sequência alfabética. A título de exemplo, Salmo 119. Os versos são reunidos de 8 em 8, cujo grupo começam com uma mesma consoante. Assim, trata-se de um recurso literário que muito contribui para a memorização, a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico no tempo antigo.
Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos num projeto de ensino-aprendizado, de aprendizagem da palavra de Deus. Acróstico, Salmo 119. Na sua casa aí, abra a Bíblia comigo em Salmo 119. Vocês vão entender o que eu quero, o que o texto aqui está dizendo. 106. Opa, fui longe agora. Foi muito longe. 119. Meus irmãos, vocês podem ver que aqui, ó, ele inicia com uma letra do alfabeto, tá? Aqui ele inicia como Aleph, é o primeiro alfabeto, a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, o que acontece? Os Salmos, ele fala que aqui ele contém poemas acrósticos. Acróstico é você poder trazer aqui o que fala, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra, ou segue uma sequência alfabética, tá? Então vai seguir uma sequência alfabética muitas das vezes. Então, o salmista aqui, ele segue uma linha alfabética, tá bom? Então, do que? Hebraica, tá bom? Então, você pode ver que ele é dividido em 8 versículos. Do 1 ao 8, ele vai falar uma coisa. Do 9 ao 16, ele vai falar outra, tá? E isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque você aprende de uma forma de memorizar aquilo que Deus está ensinando, tá? Aquilo que Deus está falando para vocês. Então, Deus, ele, ou para nós no caso, né? Ali você consegue memorizar melhor os salmos, tá? Não só os salmos. Até se você pegar o livro, a Bíblia, e começar a estudar dessa forma, quebrar, de fragmentar o texto, procurar de tal versículo a tal versículo, eu vou estudando, aí eu mudo, é algo interessante, tá? É algo bacana, é válido, tá bom? É uma forma de aprendizagem muito boa, tá? Então, esses salmos, ele dá o exemplo de 119, é o maior salmos que tem, né? Mas vocês podem ver que de 8 em 8, ele forma o salmo 119, tá bom? Então, ele acaba no Salmos 119, melhor, o Salmo 19 ele acaba no versículo 176, tá? Só que ele é contado de 8 em 8. E a cada 8 versículos é uma letra do alfabeto deles. Então, era uma forma que eles usavam para quê? Para aprender, principalmente no antigo, o hebraico mais antigo, o judaísmo mais antigo. Eles usavam muito essa forma para poder aprendizar, memorizar sempre. Porque os judeus, vocês podem ver que eles conhecem toda a lei Torá, mas eles conhecem como? De memorizar ela, tá? Então, eles vão memorizar sempre. E para nós é muito, muito bom também. Se a gente pegar e trazer isso para nós, irmãos, toda forma de estudo que seja para você aprender e se edificar e poder levar a mensagem de Deus, irmão, faça, ore a Deus, busca ao Senhor, o poder do Espírito Santo, e Ele vai te indicar como fazer o caminho correto, tá? O que a gente tem que entender é parar para meditar na palavra de Deus. Amém? Agora o tópico 2.3, tá? Refrão. Porque é interessante, vocês vão gostar. Outra característica dos salmos são os refrões. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber referida repetição com maior clareza. No Salmo 107, por exemplo, há repetição dos seguintes verbos, alguns com pequenas variações. Primeiro, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou da sua necessidade. Esse versículo, meus irmãos, aqui ele mostra, ele se repete no Salmos de número 107, no verso 6, 13, 19, 28, tá? Então esse refrão é repetido, tá bom? Agora o segundo, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esse também vai se repetir no mesmo salmo, só que no verso 8, 15,
21 e 31. Quer dizer, passou o primeiro, logo em seguida esse segundo é repetido, tá? Então, alguns salmos vai trazer a repetição daquilo que está sendo falado. Tá bom? Aí é que ele fala: no primeiro refrão percebemos claramente o grito do socorro. No segundo, a gratidão e a resposta do Senhor. Seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Quer dizer, então todo salmo ele tem a sua forma, cada salmo tem a sua forma de organização de pensamento, tá? Ele não é algo assim que é soltado ao ar, que é coisa confusa. Não, ele tem um tema central e ele tem uma organização de pensamento. Ele é muito bem esquematizado, tá? Quem louva, os irmãos que louvam, que nem o Bruno, o Nicolas, o Caio, né? As irmãs que louvam, todo mundo que louva sabe que todo louvor, toda música, ela tem o quê? Uma forma de esquematização do quê? Do pensamento. Então, o pensamento ele é agrupado de uma forma correta, para que não se perca aquela linha de raciocínio do tema, tá? Então, não é diferente os salmos. Os salmos vocês vão ver que ele tem uma forma de pensamento e ele é contínuo, do primeiro versículo ao último. Então ele vai ser assim, tá? Ele tem um tema central. Aqui ele fala, muitas das vezes o refrão ele é usado para quê? Para reforçar o tema ou para organizar um pensamento, tá? E de fato ele combina com a organização do pensamento. Ele trata-se de um modo de combinar e organizar um pensamento central, tá bom? Então, às vezes parece, nossa, mas tá repetindo, mas não é que tá somente repetindo. Ele quer mostrar para você qual é o tema central, ele quer mostrar para você a organização daquele texto, tá bom? Daqueles salmos, ok? Agora vamos pro tópico 3, tá bom? Nós já tá encerrando, irmãos. Eu acho que eu vou acabar mais cedo. Vamos lá. Esclarecimento de algumas expressões. Nesse tópico, destacaremos os prováveis significados dos termos cela, rigaion, mictão, gedutum, masquil e degraus, tá? Às vezes quando vocês forem ler os salmos, e para quem leu, percebe que às vezes é repetitivo esses termos, tá? Principalmente o cela direto aparece, tá? Mas nós vamos entender o porquê, o significado de cada um. Cela, rigaion e mictão são termos considerados técnicos da área musical, encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem esses termos, como a Nova Tradução Linguística de hoje e a ARA, segunda edição. Já a versão da Bíblia King James atualizada apresenta tais termos já traduzidos ou com a ideia mais comum entre os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia de tais termos queiram expressar nos diversos cânticos. O termo cela é bastante utilizado. Ocorre 71 vezes, tá? Aqui ele dá um exemplo, Salmos 3, 4, 24, 46, entre outros. A Septuaginta, que é a tradução dos 70, considera como uma pausa ou interlúdio musical, tá? Já o termo rigaion, no Salmos 9.16, no Salmos 9, verso 16, aparece junto com cela. Pode se referir a um momento para meditação, tá? O comentarista Derek Kiner diz que rigaion também está presente no Salmos 19.14 e 92.3, nas frases medita no meu coração e harpa com solene. O termo micatão, presente nos Salmos 56 a 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa,
ou como registrado por Dake, texto gravado ou permanente. Quer dizer, essas formas, essas linguagens que nem nós lemos, Sela, Higaion e Mikaton, não tem um consenso quanto à sua exata ideia. O que ele quer dizer? Que ele fala que essa combinação de usos de diversas melodias, conforme essas frases, essas palavras, elas têm um sentido literal, tá? Às vezes, não, como pode dizer, às vezes não, ela não tem uma tradução só para aquilo, tá? E ela é usada em várias vezes. Que nem ele fala, o Sela, ele é bastante usado, ele tem 71 dos salmos, mas o que ele fala? A Septuaginta, que é a tradução dos 70, no caso foram 70 rabinos que traduziram a Bíblia, considera como uma pausa. Quer dizer, ele para, que às vezes vocês vão ver um hino lá que tem lá, pausa. Aí, um hino assim, um salmo, está lá escrito pausa. O que ele quer dizer no pausa? É como se tivesse para você meditar, tá? É como se fosse uma pausa para refletir sobre aquilo. Isso, meus irmãos, eu entendo que é algo interessante, que é algo muito bom, porque às vezes a gente lê. Às vezes eu pego aqui o Salmo 113 e leio do verso 1 ao 18. Nossa, li tudo. Ou o Salmo 119, li tudo numa hora só. Mas eu não parei para meditar. Agora, se eu pego e olho o Salmo 119, e aí eu lembro que ele é de uma forma acróstica e que é dividido em 8, o que eu faço? Eu li os 8 primeiros, eu paro, eu reflito e vejo e procuro entender aquilo que está sendo falado. Para quê? Para que eu possa ter uma melhor compreensão. Bom? Então, sempre é dessa forma, tá? Então, busquem a estudar meditando, tá bom? Aqui ele está trazendo o que é algo que é interessante, tá? Uma forma de pensamento. O que cada palavra diz aqui? Estudiosos procuraram saber, mas não chegaram num consenso comum, tá bom? Que nele usa o termo Higaion, que fala que apresenta no Salmos 9 verso 16, que aparece junto com o Sela, que quer dizer, e aqui o mentorista ele fala assim, que pode se referir a um momento de meditação, tá bom? Então, sempre o que eu trago para vocês entender o quê? Que peguem essas informações, que nem o Sela, Higaion, Mectão, e tentem entender. É um momento a qual Deus proporcionou para você parar, refletir e poder entender aquilo que Deus tem para nós. Amém? Agora tópico 3.2, tá? Gedudum e Maskil. As anotações editoriais dos Salmos 39, 62 e 77 estão relacionadas com Gedutum, mencionado em 1 Crônicas, capítulo 16, versos 41 e 42, capítulo 25, verso 1 e 3, e 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12. Entre outros textos, Gedutum era da família dos levitas e habilidoso na música, junto com Asaf e Hermã. Seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. Já o termo maskil, encontrado no título de alguns salmos, como 32, 42, 44 e 45, por exemplo, também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático. Dake, isso na Bíblia King James, Dake indica como ensino, contudo, também há outras sugestões como salmo eficaz ou salmo habilidoso, conforme Kinder. Aqui esse Gedutum, ele era um líder de louvor, tá? No mesmo tempo de Asaf e Emã. Se vocês lerem lá que
em 1 Crônicas, nos capítulos 16, 25 e 2 Crônica, capítulo 5, vai falar quem ele é, tá bom? Ele era tocador de harpa, ele era o ministro de quem fazia parte da parte musical, da parte instrumental dos louvores, tá? E ele foi bem na época de Davi, tá? Então Davi o mencionou várias vezes para poder organizar os louvores, tá bom? Juntamente com Asaf e Emã. E ali os seus filhos também os ajudaram, tá bom? Então ele faz parte dos levitas, foi um homem muito usado por Deus, tá? Na questão dos salmos, muito bom mesmo, tá bom? E às vezes vocês vão encontrar isso mesmo. Agora aqui o Mesquil, ele fala que é como se fosse um salmo de entendimento, um salmo didático, quer dizer, um salmo de aprendizagem, tá? Então, quer dizer, é um salmo que nos ensina a como a vivência, a como a procedência da nossa vida, ok? Agora, os salmos, tópico 3.3, meus irmãos, estamos acabando a nossa aula de hoje. Degraus. Agora nós vamos estudar o que significa essa palavra degraus aqui, tá? Nos nossos salmos. Degraus, por significado literal, é subir ou ainda cântico gradual, quer dizer, um cântico gradual, vai subindo, ou cântico de peregrinação, tá? Consistente na tradução dos títulos dos salmos de 120 aos salmos de 134, tá? Então, do salmo 120, você passou aquele salmo 119, aí você vai começar a ler aqui, salmo 120, o título é: o salmista ora para que seja livre dos mentirosos e caluniadores, cântico dos degraus, tá? A Bíblia judaica completa traduz como canção da subida, tá? Há diversas interpretações para o uso desse título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém, no Salmo 122, verso 4, que diz: onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. No verso 1 começa: alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esse degraus aqui, o cântico dos degraus, né, ou cântico gradual, ele é o cântico da peregrinação. Então, aqui ele vai retratar a questão também um pouco do povo no deserto, tá? O povo indo para Canaã. Também o povo, que nem ele falou aqui no Salmo 122, que é o povo que peregrinava para ir a Jerusalém, tá? Para poder louvar a Deus. Tanto que esse cântico dos degraus aqui é de Davi. E o interessante é que ele fala aqui, ó, verso 2: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, onde sobem as tribos e tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estarão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros, prosperidade dentro dos seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Tá? Então, interessante que ele fala assim: os nossos pés estão dentro de Jerusalém. Quer dizer, os peregrinos. Quem são os peregrinos? São aquelas pessoas que iam a Jerusalém para adorar a Deus. Então ele fez o cântico dos degraus, tá? Então o cântico dos peregrinos. Então, essa forma aqui de falar como posso falar, essa forma de cântico de degraus é algo que traz para nós a forma de entendermos um pouco melhor essa situação, tá? O cântico do peregrino, né? Que fala o cântico do peregrino ou a canção da subida. São várias traduções. Não há uma tradução concisa, uma tradução certa daquilo. Mas é basicamente isso aqui que ele trouxe para nós, tá bom? É uma ideia aceitável pelos estudiosos, tá bom? Então, vamos lá para a conclusão. O livro de Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual
como coletiva, principalmente nesses tempos de tanta distorção e superficialidade. Rapaz, travou a língua aqui, hein? Doutrinária, expressas em muitos cânticos. Então, o que a conclusão que diz? Que esse livro de Salmos ele é indispensável. Há muita distorção da palavra de Deus. Como eu disse para vocês, hoje é fácil, hoje em dia essas pessoas fazem hinos ou louvores para vender CD. Muitos, a maioria aí. Outros, no caso, eles acabam se esquecendo de que o louvor tem que ser a Deus e não ao homem. Nós não somos merecedores de nada, nós não somos, como eu disse, se nós merecíamos algo, era a ira de Deus, tá? Então, o que acontece? Hoje há muita superficialidade, muita superfície, pessoas elas são superficializadas, elas não têm uma firmeza em Deus, elas têm o quê? Elas têm uma vida instável e elas precisam de algo que massageie o seu ego, elas precisam de um livro de autoajuda, elas precisam de algo que acabe com o seu sofrimento naquele momento, tá? Mas entende-se que muitos cantores eles não procuram trazer Cristo dentro do seu louvor, tá? Eles trazem mais o abafamento do ego, eles trazem mais o abafamento não, a saciação do ego da pessoa. E não é assim que funcionam as coisas. Como eu disse para vocês, o louvor tem que ser o quê? Cristocêntrico. Jesus tem que estar no centro do louvor. E os salmos é isso. É Jesus no centro do louvor. Não é eu, não é você, mas é Jesus no centro do louvor. Amém, meus irmãos? Que essa aula possa ter edificado a sua fé. Que vocês estejam desejosos a buscarem estudar mais o livro de Salmos. Se você não estudou, mais uma vez, meu irmão, eu te falo, estude esse livro de Salmos. É algo tremendo, é maravilhoso. É um livro poderoso. Irmãos, ali você vê o poder de Deus se manifestar através dos louvores, né? Um recadinho para vocês. Vamos continuar orando pelo nosso país, pela nossa nação, tá? Pelo nosso estado. Pelas nossas igrejas e principalmente pelos nossos irmãos. Nós estávamos, hoje em dia, tem muitos jovens, eu falo como líder de jovens, tem muitos jovens que estão se afastando da presença de Deus e não só jovens, há pessoas também que estão se afastando da presença de Deus, tá? Pelo que? Nesse momento de quarentena, não estão indo na igreja, às vezes o que acontece? Às vezes a igreja é o único refúgio dela. Às vezes não estava tão firme com Deus e agora paralisando a igreja fez com que se desviasse mais ainda. Pessoas que não leem a Bíblia, não jejuam, não oram, têm se afastado da presença de Deus. Então eu peço para que oremos de uma como se fosse nossos filhos, como se fossem nossos pais. E como são os nossos irmãos? Oremos não somente na nossa cidade, que tem esse problema, em várias, é uma questão global, uma questão que tem atingido todo mundo. E aqui eu não estou falando, irmãos, questão de economia, tá? Não estou falando questão disso, eu estou falando em questão de salvação. Tem pessoas que estão indo para o inferno, tá? Pessoas que estão se desviando da palavra de Deus. Pessoas que estão querendo viver para o mundo. E isso é complicado. Então, eu peço que os irmãos, juntamente comigo, venhamos orar por essas pessoas, tá? E que possamos ser canal de bênção. Se você sabe que tem uma pessoa da nossa igreja, ou que era de uma outra denominação e se afastou da presença de Deus, irmão, leve a palavra de Deus. Ore por ela. Sabe, converse com ela. Às vezes são situações, às vezes ela está presa num pecado. Hoje, infelizmente, irmãos, infelizmente, o pecado da pornografia, o pecado de questão de prostituição e pornografia tem aumentado e muito. E pasmem, não é somente homens, é também mulheres, tá? Então, o grau, antigamente o homem ganhava disparado, hoje tá meio que equiparado, até passando um pouquinho, viu?
em questão. Mulher tem tido mais essa questão. Vamos orar, porque tudo isso, as pessoas sendo tentadas, isso nós iremos passar por tentações mesmo. Mas a maior questão é que nós precisamos, como igreja, unirmos em oração para que os nossos irmãos sejam fortalecidos na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, tá bom? Para que juntamente nós possamos irmos para o céu, sabendo que não somos nós, não é por força nem por violência que alguém é convencido, mas é pelo Espírito de Deus. Então oremos para que o Espírito Santo de Deus fortaleça o coração deles, fortaleça a fé deles, que a fé venha aumentar, que o poder de Deus, a manifestação do Espírito sobre eles venha aumentar. Amém, meus irmãos? Vamos orar para encerrar e apresente alguém em sua oração aí, alguém que precisa de uma cura, uma libertação ou que precisa ser salvo, tá bom? Vamos orar então. Detalhe, oremos pelo nosso ministério, tá bom? Pela nossa igreja e pela vida dos nossos pastores, pastor Júnior, pastora Neide, tá bom? E o nosso pastor presidente, o pastor Pavan. Amém? Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, nós queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra, pela tua aula nessa parte da manhã. Que o Senhor, ó Deus, possa trabalhar em nossos corações, na nossa alma, que possamos, ó Deus, conhecer e compreender a tua palavra. Aleluia! Que possamos, ó Deus, ter um entendimento maior da tua palavra, da tua verdade, sermos cheios do seu poder, da sua graça e do seu Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela vida do nosso pastor presidente, o nosso pastor presidente Pavan, que o Senhor, meu Deus, vá de encontro a ele, dê a ele a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Assim seja o Senhor com todos os pastores do nosso campo, aleluia, de outras igrejas também. Oramos, ó Pai, pela vida do nosso pastor Júnior, da nossa pastora Neide, que o Senhor continue os abençoando, guardando ele, dando a eles, ó Deus, a sua direção, para podermos nos guiar pela toda a verdade do teu poder, guiados pelo teu Espírito Santo. Oh, aleluia! Também, Senhor Jesus, eu oro por aqueles que têm se desviado, que têm, Senhor Jesus, se saídos dos seus caminhos, não querendo mais viver uma vida contigo, talvez sendo enganado pelo presente século, talvez sendo enganado por colocando qualquer outra coisa entre o Senhor e ele ou ela, mas que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa, meu Pai, quebrar todas as ações de Satanás, toda muralha, que o Senhor, ó Deus, possa entrar com providência. Senhor, aqueles que estão ali colocaram algum pedido de oração, estão clamando ao Senhor por algo, por uma cura, por uma libertação. Nós sabemos, ó Deus, que não somos merecedores, mas clamamos pela tua misericórdia, para que o Senhor possa nos curar, possa nos libertar de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de cada um e que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um. Amém? Deus abençoe a todos.